Pessoal que me assiste aí no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite aí, ou boa madrugada, dependendo do horário que vocês estiverem me assistindo. Eu decidi fazer esse conteúdo aqui. A gente vem trabalhando já desde o início do ano de 2026, preparando os provedores para a reforma tributária, preparando os provedores para obter resultados efetivos em termos de tributação, além de mais engajamento através dessas duas vertentes, né? Engajamento dos clientes e, principalmente, economia tributária. Eu decidi gravar porque muita gente me pergunta, decidi gravar esse vídeo porque muita gente me pergunta como eu faço a imunidade tributária funcionar na pessoa jurídica, visto que e-book é muito difícil de justificar na pessoa jurídica. Até dá, mas é muito difícil. Talvez em contratos pequenos, talvez naqueles contratos menores, onde eu tenho lá uma pessoa física disfarçada de uma pequena empresa, eu consiga. Então, eu decidi gravar esse tutorial de imunidade tributária para PJ, para contratos mais complexos, para pessoa jurídica. Fica até o final desse vídeo, porque aqui tem coisas que vão te ajudar muito. Economias que podem chegar a 21% nos contratos em cima do faturamento migrado. Então, se tu migrou 100 reais, 21 tu bota no bolso, dependendo do teu regime tributário. Principalmente se tu for do simples, ou do lucro presumido, ou do lucro real, tem que assistir esse vídeo até o fim, porque eu vou dar os parâmetros de economia para vocês. Eu até vou colocar meu rosto pequenininho aqui, eu prometo que não vou levar muito tempo não, para mostrar para vocês como isso pode funcionar e como isso aqui faz todo o sentido. Muita gente me pergunta como que eu monto uma estratégia tributária pessoa jurídica. Como eu já falei, no mercado de varejo, colocar o e-book é muito complicado. Justificar que a empresa vai pagar por livros, vai fazer locação, fica muito problema. E agora, depois de janeiro de 2027, dezembro de 2026, janeiro de 2027, entra a reforma tributária, onde o custo da locação vai ser tão ou até mais caro que a própria comunicação. Então, a locação vai desaparecer como estratégia tributária. Ela pode até ficar como serviço, porque ela vai ser classificada também no item de serviço. E ela pode ficar até mais cara que o próprio SM. Então, a locação vai morrer, o SCI vai morrer, mas tem um SVA, tem um outro produto aqui, que eu até chamo de produto digital de venda mensal. Eu não gosto da classificação de SVA por causa do S de serviços, né, e da tributação que está incidindo e vai incidir na reforma tributária sobre os serviços. Então, sobre produtos digitais de venda mensal. Então, isso vai complicar demais antes da reforma agora, nesse ano, e já depois da reforma em 2027 e 2028 também. Vamos combinar que e-book, pessoal, ele permanece após a reforma, mas é difícil de tentar sustentar e explicar o e-book no mercado corporativo, principalmente em caso de uma diligência da Fazenda Estadual. Mas calma, eu estou trabalhando bastante tempo nisso e preparei uma saída para manter uma boa conexão com o cliente e ainda pagar menos tributos no mercado corporativo pelo aproveitamento da imunidade tributária. É fantástico isso aqui, pessoal. Como é que eu vou montar uma estratégia tributária para as empresas, para a pessoa jurídica? Muita gente se esquece que desde o ano de 1605 há um produto corporativo que traz informação, cultura e ajuda os funcionários das empresas a se manterem atualizados e informados. Então, na pessoa física, eu tenho uma certa liberdade, mas na empresa, eu não tenho essa liberdade de aplicar um produto digital de venda mensal de uma forma tácita. Simplesmente virou o mês, não é mais 100% telecom, agora é 50%, agora é 70%, agora é 60%, de acordo com a estratégia de cada um. No mercado corporativo, eu tenho que pisar em ovos, eu tenho que trabalhar de uma forma mais devagar, de uma forma mais calma. Desde 1605, pessoal, existe um produto que traz cultura e informação e ajuda diretores, ajuda funcionários. O pessoal assina Bloomberg em algumas empresas, o pessoal assina periódicos de estratégia de ações
de bolsas de valores, assina o Valor Econômico, assina a Gazeta, assina o Estadão, assina a Folha e pode muito bem assinar o Jornal Z de vocês com todos que eu falei e com as imunidades tributárias referentes a isso. Então, os diretores das empresas, os funcionários das empresas podem se tornar assinantes dos exemplares do Jornal Z, do nosso jornal. Portanto, sempre que você colocar jornal para esses colaboradores nas empresas, eles vão se manter atualizados e informados, como fazem desde 1605, há mais de 500 anos, né? Dessa forma. Então, isso é incontestável que há um benefício cultural e informativo há muitos anos e que é praticado por outras empresas, Valor Econômico, Bloomberg, Gazeta e outros produtos educacionais, informativos e de notícias. Pessoal, o melhor produto para a pessoa jurídica numa estratégia tributária que contempla a imunidade é o jornal. Por quê? Pode ser implementado para a empresa, ao contrário do e-book, que fica muito complicado de implementar. Não estou dizendo que não dá, estou dizendo que fica muito mais complicado de justificar numa diligência um livro para uma empresa, certo? Que muitas vezes tem uma atividade muito diferente. Tem imunidade tributária, então o jornal agora ele tem a imunidade tributária similar à do livro e após a reforma vai crescer mais ainda a imunidade dele, porque ele perde o pagamento do PIS e do COFINS. Então até janeiro ele tem uma ótima imunidade e depois ele fica perfeito, porque ele perde também o pagamento de CBS e IBS. E então o jornal ele vai ter um grande avanço nos anos de reforma tributária, a saber, 2027 até 2033. E por último, e a mais importante de todas dentro da tua estratégia, é que ele é incontestável pelo fisco estadual, desde que feito como eu vou ensinar nesse tutorial. Se você fizer um trabalho nos teus clientes para incorporar o Jornal Z nos planos deles, da forma que eu vou ensinar agora, por isso fica até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar como fazer, quando fazer, para quem fazer e que resultados isso vai trazer para a tua empresa, para a tua empresa de comunicação, para o teu provedor ou para qualquer outro mercado que tu quiser utilizar essa estratégia para pagar menos tributos. Vamos lá, como é que eu faço rodar isso na pessoa jurídica? Para a imunidade tributária funcionar no mercado corporativo, eu preciso cuidar de 3 detalhes, tá? São eles: o aceite explícito. Então, o cliente tem que pedir ou na contratação ou na migração de contrato. É diferente da pessoa física. Eu preciso um aceite explícito. A gente tem um modelo, vou mostrar agora nos próximos slides, o modelo de aceite explícito é simplíssimo, o vendedor de vocês faz, quando o cliente vai na loja faz, visita o cliente na renovação do contrato e faz, você mesmo vai no cliente e converte o contrato, uma cláusula específica no contrato, que eu também vou mostrar aqui, e até mais além, eu tenho aqui para clientes da DigiLivre do Jornal Z, o contrato inteiro, aonde contempla, obviamente, a cláusula específica. E por último, e não menos importante, né, é necessário, pessoal, que vocês tenham uma relação de proximidade com esse cliente. Ele precisa manifestar o interesse, não é algo que vocês vão colocar a goela abaixo do cliente. Vou explicar agora aqui como é que funciona e como é que vão fazer. Precisa ter uma relação boa com o cliente. Para a imunidade tributária funcionar, para a pessoa jurídica, não é só colocar a nota, porque o cliente pode protestar, o cliente pode berrar, então tem que ser feito um trabalho físico e psicológico com o cliente antes, porque ele precisa concordar de forma explícita que esse contrato não é um contrato apenas de comunicação, é um contrato de comunicação, mais informação e mais cultura para a diretoria, para os colaboradores, e para quem vocês, ou para quem ele quiser. Como é que se faz isso, pessoal? Através de um pedido de inclusão desses produtos no plano mensal, feito pelo próprio cliente.
Então, vocês têm que convencer o cliente que ele está concordando em ter exemplares de jornais no seu plano de comunicação. Quando é que isso é feito? Numa contratação nova ou numa renovação anual de contrato. Se faz mais de ano que o cliente já contrata de vocês, na hora de renovar esse contrato, incluindo jornais do plano, que eu também vou mostrar aqui. Como é que se faz esse aceite explícito? Faz uma carta explícita do cliente pedindo os produtos. Por que isso? Porque se houver uma diligência estadual ou da Receita Federal, por que tu está usando essa imunidade? Porque o cliente me pediu. Tá, mas qual é a prova que tu tem? Tá aqui, ó, uma carta explícita do cliente me pedindo a inclusão desses produtos. Isso desarma a fiscalização, isso desarma a diligência. Isso, numa eventual discussão, acaba com os argumentos do fisco. Mas, Luciano, como é que faz isso? Tá aqui, pessoal. Eu vou dar um modelo pronto para vocês no próximo slide. Aqui eu copiei e colei, né, de um documento do Word. Tá aqui, eu não vou ler, mas vocês podem paralisar o vídeo aí e lerem, não vou ler por questões de tempo. E se você quiser isso aqui, pessoal, no formato Word, no formato PDF, é só pedir no grupo de WhatsApp que eu envio, ou o meu time aqui envia um modelo de carta pronta para vocês utilizarem. É simples, pessoal, são 3 parágrafos, muito simples, aonde o cliente pede uma alteração de contrato, incluindo X exemplares de jornais e periódicos digitais todos os meses no contrato de internet. Cláusula específica em contrato. Item 2. Para a imunidade tributária funcionar, é necessária a adição de uma cláusula específica no contrato de SVA. Pode ser aquele contrato publicado no site, lá de SVA, pode ser o contrato que faz lá no sistema, pode ser um contrato eletrônico da empresa cliente. Então tem que ter a carta específica, né, o documento específico e a cláusula específica no contrato. Onde é que está essa cláusula? Está aqui, pessoal, também está pronta para vocês utilizarem. Eu não vou ler ela toda também, como eu fiz na carta, mas eu mando para vocês. Inclusive, pessoal, já falei no início do vídeo, eu mando todo o contrato, se vocês quiserem, tá? Eu tenho o contrato de SVA pronto, que pode ser portado para qualquer provedor em questão de 10, 15 minutos, tá? Então, basta pedir no grupo de WhatsApp da DigiLivro aqui, que eu envio esses 2 documentos para vocês. Vocês podem começar hoje a trabalhar com jornal nos planos de pessoa jurídica. Quem não faz isso, pessoal, está perdendo muito dinheiro. Eu vou mostrar quanto logo em seguida aqui no vídeo. Terceiro e último ponto importante numa mudança de contrato ou numa mudança de paradigma legal dentro de um contrato complexo, que é um contrato de pessoa jurídica. Inclusive, eu vou mostrar aqui mais adiante 2 planos de pessoa jurídica aqui, onde vocês podem colocar exemplares de jornais também. Para o cliente fazer esse tipo de pedido, é necessário uma relação próxima do vendedor, quem fechou o contrato com o cliente. A minha recomendação é começar hoje, tá? Nos clientes novos e já fazer um trabalho de base nos clientes antigos para renovação de contrato nessas novas modalidades. Então, já voltar do cliente com o aceite explícito, né? Ou com a carta assinada e com a cláusula no contrato, obviamente. Bom, por que fazer isso? Já vamos se encaminhando aqui para a parte que interessa, né? Quanto que eu vou ganhar, Luciano, com isso, tá? Os resultados começam porque há uma redução de carga tributária de até 27% na comunicação para apenas 6%. 5,92% é o número exato. Então, vocês podem ter uma nota fiscal de comunicação para pessoa jurídica, onde vai incidir 27%, e sobre uma parte dela, reduzir apenas para 6%. Então, vocês vão ter uma queda de pagamento de tributos de 21% em média. Então, no Simples Nacional, a simples adição de jornais no plano PJ vai dar um resultado, se for R$100, vai dar um resultado de R$8,50, ou 8,50
É muita coisa mesmo no Simples, tá, pessoal? Muita coisa. Então, se tu tem lá 10 mil de faturamento pessoa jurídica, são R$ 850 de economia no DAS, de economia tributária, aquele documento verde que tu paga todo dia 20, tu vai pagar 850 a menos para cada 10 mil que tu migrou para jornal. Ou, se tu for do regime normal, aí é assustador. Se tu for do real ou do presumido, para cada R$ 100 migrados, tu vai economizar R$ 21 de tributos. Por quê? O ICMS, tu vai ter o zeramento, o imposto de renda, a contribuição social, se tu for do presumido, tu vai ter diminuição. O ISS, se tu comparar isso com o SVA. Então, tu tem CBS depois da reforma, IBS zerados depois da reforma. Então, olha, nem vamos perder muito tempo com isso aqui, porque a vantagem é absurda para quem é do regime normal, real, presumido, mas é muito boa para quem é do Simples, tá? Mas no real e no presumido é mais que o dobro da vantagem. Então, se tu é do Simples, R$ 850 para cada 10 mil. E se tu é do presumido e do real, R$ 2.100 em média, tá? Pode ser mais, pode ser menos, depende do lucro, né? No lucro real é mais difícil de comparar. Mas 21%, pessoal, é muito dinheiro. Por que a gente tem que fazer isso, então? Se eu tiver R$ 10.000 e eu for do Simples, eu deixo de recolher lá no DAS 850. Olha só, se eu tiver só 10 mil de faturamento em contrato PJ, tá? Em contrato PJ. Então, se eu migrar 10 mil de faturamento, eu já tenho 850 de lucro no meu DAS. E se eu migrar os mesmos 10 mil de faturamento no regime normal, no real e no presumido, posso chegar a 2.100 de economia tributária. É muito, muito... Imagina um provedor que tem R$ 100 mil de faturamento PJ, R$ 200 mil de faturamento PJ. Estamos falando aí em 40 mil por mês de economia, para um produto que custa, sei lá, 50 vezes menos do que isso. Então, R$ 1 por 50. Fragmentação de um plano pessoa jurídica de R$ 200, ou seja, um plano já complexo. R$ 100 de SCM, 50% telecom, para manter uma premissa do KNAI principal lá do meu planejamento tributário, e R$ 100 sendo 5 exemplares a R$ 20 cada. Se eu tenho a cartinha, pessoal, no mês seguinte, se eu tenho o contrato, a cláusula contratual, no mês seguinte eu já posso fazer isso aqui. Simplesmente eu coloco lá no meu sistema R$ 100 de NFCom, de comunicação na NFCom, e mais 5 exemplares de jornal. Isso aqui eu coloquei um exemplo, tá? O jornal, dependendo do teu plano, pode ser mais, pode ser menos, tá? Pode até criar um produto, jornal, PJ, e aí usar esse mesmo produto, só variando a quantidade para todos os assinantes PJ, ou para todos os clientes pessoa jurídica. Vou colocar aqui um outro plano, prometi 2. Aqui um plano de R$ 400, onde eu vou migrar 200 para jornal. Olha que eu mantive, vamos supor que esse plano seja no mesmo provedor, eu mantive o valor unitário, mas eu aumentei a quantidade de exemplares, porque uma empresa que paga mais tem mais funcionários, tem mais pessoas. Luciano, mas como é que eu justifico essas empresas? Lá na nossa plataforma, é possível cadastrar os assinantes do jornal manualmente, ou nos passar aqui que a gente cadastra. É muito, muito, muito simples. É só entrar lá no Center e fazer o cadastro das pessoas. O que a gente vai precisar delas? O nome, o CPF e o e-mail para entregar o jornal. Mais nada. Então, é uma coisa que vocês ganham aí. Num contrato de R$ 400, vocês ganham aí 20%, coisa de R$ 80 de tributos a menos, simplesmente adicionando os assinantes, adicionando os clientes. Os resultados no Simples Nacional, R$ 600 de retorno, em média, de 6% a 8%, dependendo da faixa e do DAS. Aqui eu fui bem pessimista. E nos clientes corporativos, R$ 2.400, nos clientes corporativos, R$ 2.400 mensais de retorno. Então, no Simples Nacional, se eu tenho 200 clientes corporativos, nesse plano de 200 que eu coloquei, eu já vou pagar R$ 2.400 no DAS a menos, tá? Estou falando aqui de poucos clientes, um faturamento aí de R$ 20.000 aqui já vai dar um retorno interessante. Desculpa, R$ 40.000, 200 vezes 20, né?
200 vezes 200, 40 mil reais. Então, para cada 40 mil reais, eu vou economizar 2.400 lá no DAS. Imagina um provedor que tem um perfil corporativo ou que tem alguns clientes corporativos que vai economizar muito, muito, muito dinheiro. No regime normal, os resultados são ainda mais impressionantes, né? 21%. Então, 100 clientes de R$100, economia de 2.100. 200 clientes de R$200, economia de 8.400. Claro que isso pode ser muito mais se eu tiver contratos de 500, 600, 1.000 por mês, e pode ser menos se eu tiver contratos de 50, R$100 por mês, onde eu vou conseguir migrar só a metade disso para a pessoa jurídica. Mas, normalmente, esses contratos de PJ, eles são mais complexos, eles são de maior valor, eles são maiores, e eu consigo colocar 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 exemplares de jornais todos os meses. Então, os resultados são muito, muito positivos. Acho que ficou claro aqui, né, o que eu quero fazer com isso. Se você quer ser cliente da DigiLivro ou já é cliente da DigiLivro e quer qualquer coisa, pode chamar o nosso comercial aqui para a gente abrir um grupo para ti, para a gente te mostrar como é que funciona a plataforma, te mostrar como é que faz essas inclusões no sistema. Confia na gente que a gente vai fazer tudo que a gente puder para te economizar impostos. Chama o nosso comercial, eu vou deixar aqui na tela e eu concluo esse vídeo aí, deixando para vocês o seguinte: dá para utilizar produtos de venda mensal para pessoa jurídica. Então, vou deixar aqui, escaneie esse QR Code com o celular, se estiver assistindo na TV ou no computador, ou então chama a DigiLivro aí através do seu grupo. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.